Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Lucas. Vamos lá, vamos começar? Hoje tá uma chuva aqui, uma delícia, eu amo chuva, vocês acreditam? Só que com chuva eu já fico rouca. Nem pego chuva, fico dentro de casa e fico rouca, mas eu amo. Vamos lá? Lucas capítulo 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num barco, o que pertencia a Simão, e pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance a rede para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tanto peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais com seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. Estando Jesus numa cidade, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus deu ordem: Não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele espalhavam-se ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo, mas para serem curadas de sua doença. Mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo o paralítico uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, em frente de Jesus. Vendo a fé dele, que eles tinham, Jesus disse: Homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem é que pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam quem é o Filho do Homem, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta, pega a sua maca e vá para casa.
Imediatamente se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e fora para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu para um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado acerca do jejum. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura numa roupa velha. Se o fizer, estraga a roupa nova. Além do que, o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha. Se derramar, a vasilha se estragará. Ao contrário do vinho novo, ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Esse texto, o tempo todo, ele fala especificamente de purificação. Primeiro, Jesus chama os discípulos, ele convoca o povo a segui-lo. O texto começa dizendo a multidão de pessoas que seguiam Jesus, a multidão de pessoas que iam atrás de Jesus só para ouvir a palavra. Sabe, nós estamos aqui 2021 anos depois. 2021 anos depois, as pessoas só querem ouvir a palavra. Sabe, onde você falar assim, ali vai ter uma palavra pura, santa e verdadeira, eu vou atrás. Se falar para você, ali tem palavra, sabe o que você vai fazer? Você vai atrás. Sabe por que a gente vai atrás da palavra? Porque o ser humano precisa da palavra. O mundo foi feito através da palavra. Quando a palavra é proferida, é como se a gente estivesse conectado com a nossa casa. É como se a gente estivesse conectado com o nosso Pai, de forma que a gente estivesse com Ele em unha adoração. Então aqui a multidão seguia Jesus, e Jesus curava, e Jesus libertava. E Ele mostrou vários milagres, curou um leproso, purificou o leproso, e falou: vai lá, apresenta ofertas de sacrifício no altar, não sai contando para todo mundo não, vai no sacerdote e diz: ó, eu tô puro. Eu quero te apresentar ofertas porque eu tô puro. Depois ele começa a contar a história de como os discípulos foram chamados. Aí ele chama Simão, aí ele chama Levi, e aí cada um tem uma história para contar, aqui cada um tem um contexto, aqui todos eles se entregam ao Senhor. Aí eu quero te falar uma coisa, tem gente que se diz cristão, se diz cristão e continua tendo a mesma vida de quando era do mundo. Sabe o que me faz concluir? É que essa pessoa nunca foi cristão. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa ser cristã e ela ter uma característica secular, tal qual ela tinha antes de ser cristã. A minha pergunta para você é: qual é a tua diferença? A Bíblia diz que conviver numa casa com uma mulher rixosa é melhor morar no meio da rua. Existem mulheres que se dizem cristãs e elas são tão insuportáveis que é melhor morar no meio da rua.
E quem diz isso é a palavra, não sou eu. Quem diz isso é a Bíblia, não sou eu. Existem muitos problemas dentro de casa, justamente por esse perfil. Agora, uma pessoa totalmente convertida, completamente do Senhor, as pessoas têm o prazer de estar com elas. As pessoas têm o carinho de estar ali por perto. As pessoas da sua casa querem estar perto ou querem estar longe de você? Eu acho que isso daí é um balizador para saber como você está. Quem é você em Deus? Existem pessoas julgadoras. Olha, mas eu sou crente. Você não está entendendo, Poliana. Sendo que Jesus veio para que nós que somos luz, possamos influenciar quem não é. Sabe, se você tem uma pessoa dentro da sua casa que carece da misericórdia de Deus, você não foi colocado aí à toa. Você foi colocado aí para que as pessoas que estejam dentro da sua casa vejam a manifestação do Filho de Deus através da sua vida. Só que você, santa anja do Senhor, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, faz questão de destruir o emocional de todo mundo que está perto de você. De cristão tu não tem nada. Ah, mas eu não vou ficar calada. Ah, mas não sei o quê. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ser cristão é ter um novo nascimento. Não só um novo nascimento para saber adorar, mas ter um novo nascimento para poder estar conectado com o Senhor, de tal forma que as pessoas perto de você queiram viver o seu evangelho. O mundo foi feito através de palavras, as pessoas chegam a Jesus através de palavras e a Bíblia que as pessoas leem é a que você prega. Se você conhece a verdade, você precisa apresentar a verdade às pessoas. Como você acha que as pessoas começaram a seguir Jesus? Tendo o mesmo comportamento? Tendo a mesma vida? Tendo a mesma história? Esses dias uma mulher me mandou um direct, dizendo que o marido convidou ela para ir para um lugar onde Jesus não frequenta. Ela, mas eu não quis contrariar, né? Eu falei, não, como assim? Só uma pergunta. Eu não quis contrariar? Por quê? Então quer dizer que tudo que ele falar tá tudo certo, assim. Falei, olha, eu incentivo as mulheres a ser submissas. O que você fez com qualquer coisa, submissa não. Porque nós precisamos estar sujeitas a tudo que for inerente à palavra. Não é inerente à palavra, não se sujeite. A sujeição vem da palavra. Não frequente ambientes em que Jesus não esteja. Ah, mas ele não vai querer. Problema dele. Não vai em ambientes em que Jesus não esteja. Você obedece em tudo que for inerente à palavra. Agora, eu tenho que ir, meu marido, né? Eu tenho que ir. Não, você não tem que ir, nem ele tem que ir. Se ele quiser ir, o problema é dele, ele é adulto. Agora, você pisar em um ambiente onde não está certo, só para agradar uma pessoa que não é o seu Deus, aí você não está sendo cristã. Porque aí você está sendo cheio de concessões para o que der e vier. Não façam isso. Outro ponto. A gente precisa saber quem é o nosso Deus. Você sabe quem é o seu Deus? De verdade. Porque a partir do momento em que você souber quem é o seu Deus, você jamais vai cometer qualquer atitude que não esteja escrita na palavra. O texto, ele continua seguindo e ele vem falando sobre quando Jesus é interrogado acerca do jejum. Eita, Poliana, jejum é complicado. É complicado não, gente. A questão é que o jejum serve para nos purificar e nos aproximar de Jesus. Jesus, ele deixou uma orientação clara. O jejum é para aproximar a noiva do noivo. Para que serve o jejum? Para a proximidade da noiva com o noivo. E quem é a noiva, Poliana? A igreja. Então, a primeira coisa que uma pessoa precisa ser ao fazer um jejum é ser noiva, ser igreja. Então, a segunda coisa, antes de você fazer qualquer outro jejum, primeiro seja igreja.
Segundo, o jejum serve para aproximar você do seu Deus. Terceiro ponto, jejum não é assim, eu vou aqui, faço o jejum e acabou. Vou aqui, faço o jejum e acabou. Quando Jesus veio, ele deixou a orientação clara. Os discípulos de João jejuavam e oravam com frequência, e os discípulos de Jesus não. Ele falou, vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles. Virão os dias, Virão os dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. O noivo foi tirado. É o noivo. A gente jejua por causa do noivo. Se a gente for tão íntima, tão próxima de Jesus, todas as nossas causas são respondidas por Ele. Sério. Todas. Por isso que nós precisamos estar constantemente conectados com o jejum. E o jejum, ele serve para a purificação da nossa alma. Esse texto, como eu falei no início, ele serve todo para trazer pureza no nosso coração. As pessoas, esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falou para mim sobre um homem, e ela começou a falar um monte de característica negativa de um homem que ela tinha acabado de conhecer. Isso aí se comporta por causa disso. E lançou um monte de seta negativa num rapaz que ela tinha acabado de conhecer. E era em um ambiente profissional. Aí eu olhei para ele e falei assim, como os teus olhos estão sujos? Como o teu coração é impuro? Aí ela me olhou, levou um susto. Ela falou, meu Deus, como você está falando assim comigo? Eu falei, seu coração está impuro, os teus olhos estão sujos. Porque você convive com pessoas más, porque o seu coração está impuro, então você vê impureza em tudo. Essa pessoa se comportou assim por isso. Inclusive, ele explicou isso pra gente. Que ele não gosta disso, ele não gosta disso. Ninguém é obrigado a gostar das mesmas coisas que a gente. Ah, sei não. Eu falei, sei não, por quê? Porque as pessoas que você frequenta, o meio que você está, é um meio sujo. É um meio em que um passa a perna no outro, um levanta a mão pro outro, um faz escândalo com o outro. Esse é o meio que você frequenta. Ah, Poliana, não sei. Eu falei, deixa eu te falar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é mau. Por que a gente não pode dar credibilidade para ele ser exatamente o que ele falou pra gente? Ah, ele é isso. Então pronto, ele é isso. Eu gosto de trabalhar com a informação que a pessoa me passa. Se eu for ficar trabalhando e conjecturando com tudo quanto é maldade no mundo, eu não vou fazer nada. Mas olha, nem sempre foi assim, viu? Eu já fui uma pessoa que conjecturava maldade em todos os lugares. Você sabe por que a maioria dos relacionamentos se destroem? Porque a pessoa só sabe conjecturar mentiras. Eu tenho uma amiga minha que o marido dela, as canções prediletas dele é sertanejo. Nossa, sertanejo é aquela de ralar a cara no asfalto. Eles são casados com uma base aí uns 15 anos. E há muito tempo atrás, de uns 10 anos pra cá, ela fala isso pra mim. Poliana, fulano, ele escuta tanto sertanejo que uma hora ele vai inventar um motivo pra sofrer. Gente, eu não achava assim. Pra mim era neutro. Direto ela, Poliana, o fulano escuta tanto sertanejo que ele vai arrumar um chifre onde não existe. Ele vai. Aí um dia eu parei e perguntei, mas por que você tá falando assim de sertanejo? Ela falou assim, presta atenção na melodia, presta atenção nas letras, presta atenção nas questões das ondas sonoras, né? Das ondas sonoras. O sertanejo é uma música, essa sertanejo de sofrência, é uma música que te deixa triste, te deixa amargurado, te deixa sofrendo, te deixa ali, ó, no caos, no cárcere. Eu falei, nossa, mas é uma música mundialmente conhecida. Mundialmente não, no Brasil inteiro as pessoas amam. Ela falou, por isso que hoje existem pessoas altamente depressivas. Eu começo a ver, quando ele fica escutando essas músicas, ele fica péssimo. Anos falando isso pra mim.
Poliana, isso entra tanto no cognitivo, tanto no cognitivo. A melodia é algo que seduz as pessoas. A melodia dessas músicas, ela é totalmente sedativa. Ela te seduz e te seda. E aí, a letra só fala de traição, de adultério, de coisa ruim, de sofrer, de não sei o quê. E aí eu fui começar a observar. Falei, é verdade. Eu nunca fui dessas pessoas que ficavam escutando sertanejo 24 horas por dia. Mas a melodia, ela te seda. Ela te seduz e ela te seda. Aí eu falei, gente, isso aí é muita verdade. E se você analisar ela falando pra mim, todas as músicas são praticamente com a mesma melodia. Foi aí que eu comecei a perceber a questão das ondas sonoras. De uns 10 anos pra cá, eu fiz um detox do que eu ouvia antigamente. Bem antigamente, ainda colocava um ou outro pra ouvir. Hoje em dia, jamais. Eu prezo o meu cognitivo, eu prezo o meu emocional, eu prezo a minha saúde mental. Eu só estarei escutando uma música assim, se estiver tocando em algum lugar em que eu esteja. Aí eu sou obrigada. Eu jamais colocaria algo que influenciar diretamente na minha questão neurológica, no meu subconsciente. Eu vejo que a maioria do sofrimento das pessoas são justamente por causa das músicas que elas colocam. Resumindo a história, esse ano de 2021, ele inventou uma traição que não aconteceu enquanto eles eram só namorados. E eles estão passando uma crise que já está se arrastando o ano inteiro, porque ele inventou uma traição que não aconteceu quando eles eram namorados. E isso tudo veio de uma época em que ele não parava de ouvir, não parava de ouvir, não parava de ouvir. E do nada ele inventa uma traição que não aconteceu. Eu digo que não aconteceu porque eles estavam, quando ela se envolveu com outro rapaz, foi uma época que eles se separaram. Eles se separaram. Então é uma traição que não aconteceu. E ela namorou com um rapaz. E ele sabia. Mas isso agora pesou. Mas você sabe por quê? A primeira coisa que ele faz quando chega em casa, é colocar o tal de sertanejo. O dia que ele coloca o sertanejo, começa a crise de depressão na vida dele. E isso já entrou no subconsciente. Ele conseguiu inventar uma traição que não existia. Sabe por quê? Porque a mente dele é impura. A mente dele só conjectura isso. Ele passou os últimos 15 anos da vida dele planejando ser traído. Só que tem um porém, ele se casou com uma mulher virtuosa. Então eu não vou falar que é impossível, porque a gente é ser humano, mas a probabilidade disso acontecer é baixíssima. Ele atraiu tanto isso pra ele, que ele não conseguiu, porque ela tem caráter. Então ele trouxe uma fantasia para dentro de casa. E eles estão há praticamente um ano enfrentando uma crise gigantesca por causa disso. E se você vira para ele e fala, desliga essa música, ele não consegue. Ele diz que a música dele não tem nada a ver. Só que tudo começou daí. E o que mais me impressiona é que tem 10 anos que ela fala a mesma coisa. Olha, essas músicas de corno que você escuta vai te trazer uma traição ilusória. Isso vai entrar na sua mente. E fora, né, o tanto que ele ficava ali, ó, girando em torno disso, girando em torno a vida inteira. Você não sabe, mas você é completamente comandado pelas músicas que você escuta, acredita? Até as gospel, a gente tem que tomar cuidado. Aí você vai escutar música gospel o quê? Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. É por isso que essa geração está igual Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Existem duas sanguessugas, o nome de uma é dá e o nome da outra é dá também. E elas nunca se cansam. Isso é o que diz Provérbios, capítulo 30, versículo 15. E essa sanguessuga pode ser você e eu espiritualmente. Há um Deus que é obrigado a nos dar. Totalmente puros. Sendo que a vida é sobre nós darmos algo para a vida.
É sobre carregar a nossa cruz e seguir. É sobre estar conectado com o pão da presença. A vida é sobre uma entrega intercessória. A vida é sobre passar por isso aqui com pureza. A vida não é sobre um planejamento maligno. A vida é sobre passar por isso aqui, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Se os seus ouvidos forem influenciados, todo o seu corpo será influenciado. Poliana, qual a melhor música pra gente ouvir de verdade? Música clássica. É a melhor música que tem para você ouvir. Pelo menos 10 minutos por dia. A tua postura muda, o teu comportamento muda, a tua vida muda, a tua entonação de voz muda. Música clássica. Porque ali vem os decibéis corretos para o seu cognitivo, ali vem o teu emocional. Começa a trocar sofrência por música clássica durante 10 minutos por dia, para vocês verem o tanto que a vida de vocês vai mudar. Os decibéis, sabe? A melodia, a entonação, tudo faz diferença. A gente acha que não, mas o problema não está só na letra, ele está na melodia. Então eu e você precisamos tomar cuidado com o que entra. Porque cuidado com o que entra, porque o que sai vai ser resultado do que entra. Aquela menina que deu o exemplo, que ela olhou para ele e começou a reclamar de tudo dele. Ah, que isso aqui ele tá mentindo, que isso aqui ele tá mentindo. Eu falei, os teus olhos são maus. O teu corpo é mau, o teu pensamento é mau, porque os teus olhos são maus. Ah, Poliana, você é muito Alice no País das Maravilhas. Não, gente, se for acontecer o mal, vai acontecer de qualquer jeito. Mas entre olhar por uma pessoa e ver ela com bons olhos e maus olhos, eu prefiro ver com bons olhos. Até que ela prove que ela tem um mau comportamento. Não é melhor ser assim? Você olha para uma pessoa e você vê clareza nela. Você não fica desconfiando daquela pessoa 24 horas por dia, todos os dias, não. Você não fica. Não tem como você sobreviver num mundo desse, num mundo caído, se você olhar para todo mundo com péssimos olhos. A minha oração hoje é que para o teu corpo, a tua alma e o teu espírito entendam que sem pureza é impossível agradar a Deus. Sem pureza, sem santidade, sem verdade. Se você é uma pessoa que desconfia de tudo, de todos, o tempo todo, começa a mudar isso agora. Começa a mudar o teu foco de concentração, começa a mudar teu meio, começa a mudar as coisas que você escuta, como você se comporta. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro mesmo, ele faz a diferença na terra. Ele é puro, ele é simples, ele ama o que é claro, o que é nítido. Ele não fica conjecturando o mal, ele se esforça pelo bem. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que coisa linda poder te adorar nessa manhã, através desse devocional. Nós chamamos, te desejamos, te agradecemos por esse dia, te agradecemos até pela chuva que está caindo. Aqui em Brasília é tão seco, que quando vem uma chuvinha assim, lava a nossa alma. Então nós te louvamos por este dia, que foi o dia que o Senhor fez. Nós queremos que o nosso corpo seja puro, Senhor, limpo, transparente. Espírito Santo, limpa a nossa alma, limpa o nosso espírito, limpa o nosso coração. Nos ensine a nos conectar com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Jejum sobre pureza é um jejum que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Este mundo é mau, este mundo é caído. E ele vai fazer questão absoluta de derrubar você também. Vigia. Ore e vigia para que você não caia na tentação desse mundo. Cuidado para você não ser seduzida e sedada pelas coisas deste mundo. Eles vêm fazendo isso. Faça a separação do santo e do profano. Escolha o caminho santo. Não fique no limbo entre o que é santo e o que é profano, o que é santo e o que é profano. Escolha o que é santo. O que é mais santo para você? Eu vou escolher. É isso. É isso.
Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua com o devocional de Lucas. Lucas é um capítulo, assim, é um livro delicioso. Ele vem cheio de detalhes. Lucas, ele escreve bem, ele vai ali mostrando pontes entre o céu e a terra para que a gente se conecte com a presença do Espírito Santo. É isso. Se preparem, que o dia de vocês seja maravilhoso. E amanhã de manhã, 5h45, a gente está aqui. Convide pessoas para estar conosco e aproveitar um pouquinho da palavra de Deus. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.